Olha, sinceramente, eu já não sei mais o que está acontecendo com os pseudo-jornalistas da Globo News. Na semana passada, quando Daniela Lima fez duras críticas direcionadas especificamente ao presidente Lula, eu até fiz um vídeo falando que aquele desabafo dela poderia ser, na verdade, uma estratégia para desvincular Fernando Haddad das crises do governo, já que na hipótese de Lula não ser candidato em 2026, seu substituto muito provavelmente seria justamente Haddad. Só que nessa semana a coisa começou a ficar ainda mais estranha na emissora. A Quaest, que é aquela empresa queridinha da Globo News que realiza pesquisas eleitorais, pesquisas de opinião sobre o governo, etc., divulgou nessa segunda-feira, como você já deve estar sabendo, um novo levantamento que mostra como resultado um aumento na desaprovação de Lula. Eu, particularmente, nunca confiei nesse tipo de pesquisa, principalmente vinda da Quaest, mas os militantes da Globo News tratam os dados divulgados pela empresa como se verdadeiramente representassem a opinião da população brasileira. Essa empresa, por sinal, sempre é chamada para participar de programas da emissora. Nessa segunda não foi diferente. O seu diretor, Felipe Nunes, esteve ao vivo no Estúdio I. Me parece que a pesquisa deixa de forma muito evidente a pergunta: que governo é esse? Esse é um governo de quem para quem? Né? Só que o diretor da Quaest, empresa que sempre favoreceu Lula e a esquerda nas suas pesquisas, esteve longe de ser o único a fazer estranhas críticas ao governo. Os pseudo-jornalistas da emissora, aqueles que tradicionalmente exercem militância em favor de Lula e da esquerda, misteriosamente resolveram detonar o governo Lula como um todo ao longo do dia. Pegue a sua pipoca e acomode-se muito bem aí no sofá, pois o que você verá a partir de agora são cenas raríssimas de se ver. O governo chegou na sua metade. Na sua metade, a picanha não entrou dentro do carrinho e o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. A gente sabe, falta coordenação, falta gestão, por isso que ficar falando, batendo na tecla de que é um problema de comunicação é lateral, é superficial, é raso, é quase preguiçoso, porque não é um problema de comunicação, é um problema sim de falta de rumo. O governo não tem rumo. Qual é o rumo? E hoje o dinheiro está ficando mais curto no bolso dos brasileiros. Isso gera o mau humor deste momento e por isso que 2025 é crucial. As pessoas estão sentindo o custo de vida no bolso. Então, por isso que a gente começa a ver o governo reagindo, tentando dizer que pelo menos está buscando caminhos para melhorar o preço dos alimentos, baixar o preço dos alimentos. Mas em si mesmo a ideia de que o publicitário se torna o superministro que organiza todo o governo, que esse publicitário é o publicitário que fez a campanha do Lula e que nós pagamos o publicitário para ser o primeiro-ministro do governo e preparar o governo para a campanha eleitoral do ano que vem, é transformar o Estado num instrumento de campanha eleitoral. Não é muito bonito isso. Mas independente disso, é ineficaz, porque o governo não quer ver os problemas verdadeiros. Qual é o problema verdadeiro? As pessoas não estão satisfeitas com a economia. Porque você tem hoje uma crise de credibilidade junto ao governo federal. Então as pessoas, elas olham, elas não acreditam no que eles estão dizendo, ou às vezes acreditam até demais que aquilo pode ser que aquilo aconteça. Estou dizendo que o governo tem uma ideia de que é melhor do que a população está dizendo que acha que é. Agora, eu confesso que, apesar de engraçadas, essas cenas me deixam preocupado, porque essa militância nunca dá ponto sem nó. Por isso eu fico aqui me perguntando, o que será que eles estão planejando agora? Bom, de qualquer forma, esses não são os únicos militantes sobre os quais eu vou falar no vídeo de hoje. O próximo personagem, por sinal, pode ser classificado como um militante extremamente extremista, e talvez nem essa redundância seja suficiente para descrever o comportamento dele. Breno Altman, fundador do jornal de extrema esquerda Opera Mundi, entrevistou com exclusividade o ditador venezuelano Nicolás Maduro e exibiu orgulhosamente o vídeo dessa conversa na noite de ontem. Aliás, talvez seja até melhor eu chamar apenas de conversa, porque para ser uma entrevista é preciso que o jornalista faça perguntas e o convidado responda. Como você verá a seguir, Breno Altman reforçou tanto as narrativas de Maduro que o ditador praticamente nem precisava responder. Algunos gobiernos extranjeros, como los de Estados Unidos, no reconocieron su victoria el 28 de julio y hasta mismo anunciaron que reconocían como presidente electo a Edmundo González. ¿Crees que la investidura suya el 10 de enero y el debilitamiento de la extrema derecha pondrán fin a esa polémica?
A conversa, obviamente, passou também por ataques à família Bolsonaro. Quando falava sobre a líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, Maduro estendeu suas acusações ao ex-presidente brasileiro e até mesmo aos seus filhos. Una autodesaparición de esta señora Machado, llamada La Sayona en Venezuela. La Sayona fascista, criminal. Fascista es una mujer que está a la derecha de Bolsonaro. Pues. Más gente, hay mucho decir, ¿verdad? O de los hijos de Bolsonaro, que son peor que Bolsonaro. Entonces... E eu preciso destacar ainda mais um ponto. Lembra daquela fala recente de Maduro sobre invadir Porto Rico com o apoio das tropas brasileiras para libertar o povo de lá? Pois é, nessa conversa ele deixou claro que a história das tropas brasileiras surgiu justamente por ter visto naquele momento esse Breno Altman na plateia. Para liberar Puerto Rico y Cuba. Para liberar Puerto Rico y Cuba. Y yo haciendo esa reflexión en el Congreso Mundial Antifascista, tú pasaste caminando y cuando te vi, me provocó saludarte y bueno, nombrarte comandante de las tropas brasileras para liberar Puerto Rico. Ahora está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Ahora se armó, claro. Bueno, ¿cómo es que llaman esa? Un berenjenal, decimos en Venezuela. Pois é, no mesmo Brasil onde governo e Supremo falam tanto em defesa da democracia, onde manifestantes foram condenados pela prática de atos chamados de antidemocráticos, um pseudo-jornalista militante exibe orgulhoso sua relação com um dos maiores ditadores da atualidade e ninguém vê problema nisso. O governo Lula então nem se fala, eles nem teriam como falar alguma coisa, já que o próprio Lula tem orgulho da sua relação com o ditador venezuelano. Só que no caso de Breno Altman, o buraco é ainda mais embaixo. Ele não apenas é um militante e defensor de ditadores, desde que sejam de esquerda, é claro, como ele ainda é abertamente defensor do grupo terrorista Hamas. Ele já fez diversos ataques a Israel, ao povo judeu e a pessoas específicas aqui no Brasil. Já chegou a ser condenado a pagar indenização por danos morais coletivos e até condenado a 3 meses de prisão, só que em regime aberto, por injúria. Mas não adianta, o defensor de terroristas não muda. Apenas alguns dias atrás, no dia 19 de janeiro, ele fez uma publicação dizendo que Lula deveria contratar para a SECOM o responsável pela propaganda do Hamas e ainda exaltou o grupo terrorista falando em valentia e heroísmo. Agora me digam, como é que eu vou explicar para o meu filho que existe um judiciário nesse país se uma mulher que escreveu uma frase com batom em uma estátua, mesmo sendo mãe de 2 crianças, é mantida presa, enquanto um defensor apaixonado de um grupo terrorista que intencionalmente decapitou bebês, assassinou milhares de pessoas e sequestrou ainda outras dezenas, anda livre, leve e solto por aí? Pois é, esse é o Brasil de hoje.